Começamos mais um Pontos e Vistas, episódio 58, para falar sobre direito bancário. Episódio diferente. Para isso nós convidamos uma dupla de vice-presidentes daqui da Comissão de Direito Bancário da OAB de São Paulo. A doutora Júlia Tamer Langen, falei certo? Perfeito. E também além de vice-presidente, é mestre em Direito Comercial pela USP. E o doutor Leonardo Egawa, vice-presidente da Comissão de Direito Bancário e também vice-presidente da Comissão de Direito da Insolvência da OAB Sorocaba, mestre em Direito Empresarial pela FGV. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada por nos receber. Olha, quando eu falei que é um podcast diferente, porque direito bancário é chique, né? A gente estava falando aqui da Faria Lima, Verdade. de grandes clientes, de atendimento. Como é que é esse dia a dia do direito bancário? A gente que, digamos assim, eu sou criminal, a gente conversa muito com civilista, com família, advogados lá, né, do dia a dia, da briga, né, do terrão, né? Eu fiz um júri esses dias, parece uma briga mesmo. Como é que é esse dia a dia do direito bancário? É igual Suits? É muito igual o episódio? Eu acho que tem menos terrão. Menos terrão. Pode ter. A gente pode ter, porque tem agro também. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa no agro, porque banco empresta para o agro também no Brasil, né? Um país como o Brasil, o banco empresta para o agro. E aí você vai ter que fazer uma reintegração de posse de algum maquinário, alguma coisa. Então pode ter terrão mesmo, Léo. Sim. Mas sim, eu acho que o dia a dia é mais... E acho que isso que me atraiu quando eu pensei em direito comercial, né? É isso que me atraiu. Acho que a ideia é ser lida com valores disponíveis, transacionáveis, muita negociação envolvida. E eu acho que num ano como 2025, assim como 2024, a gente tem trabalhado muito com reestruturação de crédito, recuperação de crédito, recuperações judiciais, falências, porque a economia está numa fase desafiadora, né, Léo? Então, para mim, é o foco, assim. O foco mais são as reestruturações de crédito. Sempre tem essa vinculação com o banco. Com o direito bancário, assim, ela mencionou reestruturação de uma empresa, né, crédito, mas sempre está vinculado a uma questão que envolve um banco, Sim. que é onde tem o dinheiro. A instituição financeira, no fim das contas, é o primeiro ali, né, que concede o crédito, mas o direito bancário ele acaba ficando muito amplo. Então, você começa eventualmente ali pelo financiamento bancário, mas também pode ter o financiamento pelo mercado de capitais, né, por debêntures e entre outros players do mercado, o agente fiduciário, e tudo isso no ambiente de reestruturação, ele vai ficando cada vez mais complexo. Então, não eventualmente só a instituição financeira que tem ali o interesse de ter a ponte com o empresário, evitar né, a recuperação judicial, uma cautelar, e sim fazer a reestruturação de acordo com as possibilidades, aí segurança jurídica de garantias. Entendi. E quem que é o cliente, assim? Quem que é? Vem lá o vice-presidente do banco, vem a empresa. Quem que é esse cliente? Estou achando mais glamouroso na sua imaginação do que na realidade. A gente lida muito com o departamento jurídico, né, dos clientes. O jurídico aparece. Que são muito glamourosos, né, Léo? Não estou falando. Mas são bancos, acho que bancos muito fundos, como você mencionou, né? A gente às vezes tem muito cliente também estrangeiro, né? Você tem concessão de crédito também vindo do estrangeiro, então muito bondholder, né? Detentor de título, às vezes são coletividades representadas por um agente fiduciário. Então esse é o tipo de cliente mais óbvio, assim, para essa área de direito bancário. E tem esse contexto, né, de você ter o relacionamento com esse jurídico interno, que no fim das contas é com eles que nós acabamos lidando. Acontece em outras áreas, mas no direito bancário talvez seja mais latente isso. É que tem um jurídico, né? Então, realmente, uma instituição financeira vai ter um jurídico robusto, não só para as questões ali consultivas, contratos, compliance, investigação, né, lavagem de dinheiro, mas também tem um setor de recuperação de crédito, de reestruturação, de ativos especiais, que é um pouco mais recente. Então, o próprio jurídico das instituições financeiras, ele também
tá sempre se modernizando. Esse jurídico da empresa, ele faz assim, porque aí entre lavagem de dinheiro tem crime, aí ele também trabalha com criminoso, ele vai isso. toreando. Eu acho que o jurídico do banco costuma ser um jurídico mais parrudo em termos de número de pessoas e especialização dentro do próprio jurídico do banco. Então, acaba sendo menos esse generalista, né? E mais alguém que, assim, esse pessoal cuida só de compliance, esse pessoal cuida só de emissão de dívida, esse pessoal cuida só de recuperação da dívida a hora que teve um default, efetivamente. Então, acho que é mais setorizado e, por isso, mais especializado. Especializado, é isso que eu comentava. Falando em especialidade, tem um tema aqui que foi colocado para nós conversarmos, que é o adiantamento de contrato de câmbio. Chama ACC. Como é que... Porque as pessoas às vezes podem não estar familiarizadas. Sim. Para mim é grego, eu realmente não sei. O que é isso? Como é que funciona na prática? Isso tem impacto nas exportações também? E acho que esse é um dos... Né, a gente estava brincando aqui dessa parte chique de mercado financeiro. O ACC é um dos poucos termos que não está ali o inglês, de fato, traduzido. Né? É verdade. Por que tem tanto... Eu estava falando com um outro entrevistado sobre soft skills, né? Soft skills, especialidades. Por que aqui não, já que vocês são tão chiques aqui, por que não veio uma palavra? Deveríamos ter pensado nisso. Tem muito anglicismo, não é vocês né? que criam, não é Tem só vocês muito que criam, anglicismo. né? Toda uma cultura. E é brega, né? Vamos combinar. É brega. No mestrado o pessoal chamava atenção, né, Léo? Mas na prática, no dia a dia, é difícil evitar. Você é contra esses estrangeirismos? Tinha um Olha, deputado eu que não posso queria ser tirar do Brasil as palavras. Eu acho que tem coisas que, assim... Poderia... Passa. That ship has sailed, entendeu? Acho que, assim, é o que tem, para hoje. Exatamente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas nesse caso específico, o ACC, enfim, é o adiantamento do contrato de câmbio. Então, as empresas que conseguem fazer exportação, eventualmente ela precisa daquele dinheiro, já teve a negociação, já teve tudo certinho, tem ali a sua nota fiscal, né, que aí sim tem o invoice, e essa invoice ele pode levar para as instituições e cotar em quais delas ele gostaria de antecipar o valor, já travando o câmbio. Pode ser dólar, pode ser libra, euro, enfim. Então é uma das formas de auxiliar, né? Depois a gente vai comentar, tem uma política pública por trás disso, enfim. Mas o adiantamento de contrato de câmbio é para realmente facilitar essa exportação, ajudar na questão da balança comercial. Então tem todo um incentivo para fins de concessão de crédito, do próprio juros aplicado, né? Do spread ser um pouco menor em relação a uma linha diferente, para fins de, enfim, dar vazão para a balança comercial e exportação. Entendi. O empresário que está lá produzindo alguma coisa, ele frequentemente precisa de algum tipo de dinheiro ali durante a produção e durante o envio, né? A ideia é ele estar produzindo alguma coisa para exportar. O país quer mais exportar, está preocupado em balança comercial. Então, tem esse instrumento justamente para assegurar que esse empresário que está ali produzindo, para poder fazer o envio para o exterior, ele tenha um financiamento antes do recebimento final, porque é uma cadeia que tem um prazo, né? Você produz o produto, embarca, o produto navega até o país de destino. Às vezes você tem um prazo aí, 3 meses, 4 meses. Desculpa, Tito, esse CCC é novo, sofreu reformas, é um Finame, é uma coisa nova? Então, isso que é interessante, ele não é nada novo, né? Ele já é uma coisa antiga e já é um instrumento antigo e é um instrumento que, assim, quanto a gente fala de reestruturação e falência, ele é um instrumento que foi tendo interpretação, acho que ao longo do tempo, estabilizada, né, Léo? Então, assim, pensando na falência do Banco Santos, e aí talvez eu esteja aqui passando um pouco a carroça na frente dos bois, mas assim, na falência do Banco Santos, que foi a falência de 2000... Eu faço isso sempre e às vezes... Foi uma falência de 2005. Então, logo que a nossa lei foi editada, veio a falência do Banco Santos, que o pessoal fala, foi o grande teste, né, da 11.101, logo em 2005, quando saiu. E para o Banco Santos teve a CCC? Muito ACC, tinha muito ACC. E o Banco Santos era justamente isso, ele deu aqui em moeda nacional pro produtor, pro exportador, o dinheiro. E aí, às vezes, assim, ele pegou o dinheiro emprestado da instituição financeira estrangeira. E aí, a hora que ele faliu,
o banco estrangeiro falou, olha, eu emprestei para o Banco Santos esse valor e eu preciso receber de volta. Na falência, você tem uma ordem de pagamento. A ideia é que esse ACC ele tem uma super prioridade para fomentar a exportação. Você protege aquele instituto, você não fica na fila ali esperando muito tempo para receber. Só que no Banco Santos era novo, então discutiu-se, isso aqui foi para o tribunal, demorou um tempo. Então, no Banco Santos, acho que a gente levou coisa de 3 anos para receber o ACC, mas ali começaram os precedentes confirmando que o ACC tem uma super prioridade, ele tem que ser extraconcursal, então, que é o que a gente está debatendo, enfim, ainda hoje, que é a razão de ser do ACC ser especial para esse mundo de reestruturação e da gente ter escolhido, né, para falar hoje. Isso, mas não é só uma empresa que está falindo, isso também serve para todo mundo, né? Sim, a gente está pegando a exceção. É que eu acho que a ideia é assim, pro financiador, quando você sabe que você tem assegurado o recebimento, é um crédito que ele fica mais barato. O legislador escolheu dar uma preferência na falência para o ACC justamente para assegurar um incentivo para as exportações do país. Entendi. Essa lógica. Por isso que ele ganhou a super prioridade. Porque senão você pensa, puxa vida, mas ele está na frente, por exemplo, do trabalhista? Mas o trabalhista tem caráter alimentar? Como assim você passou a ser na frente? Mas como política pública, faz muito sentido para um país pensar em fomentar a exportação. Então, essa a lógica de dar-se na recuperação judicial, na falência, uma prioridade para o ACC e que faz do ACC um tema que está sempre na moda, porque a gente continua discutindo muito o ACC, quer dizer, desde 2005 até agora. É isso mesmo? É isso mesmo. Discorde, Léo. Deixa eu discordar um pouquinho. Você vai discordar? Não, brincadeira. Se discordar é bom. Mas se você quiser complementar... Eu acho que a política pública, né, a gente gosta muito de estudar e quando você volta ali, o projeto de lei, ele é de 93. E nos livros lá de época... 93. E você... um plano real. E nessa época o que mais se buscava Plano real, né? era estimular a balança comercial. E dentro desse contexto histórico, o Brasil ele teve que assinar aquele stand-by letter com o FMI. Sim. Na terceira revisão do stand-by letter foi aprovada a reforma da lei de recuperação judicial, que antes era concordata, né? Ah, tá. E a concordata era considerada pelos especialistas da época como hospital de empresas. Então você não tinha a recuperação do crédito, então o fomento acaba ficando um pouco com risco maior, eventualmente, se a empresa pedir a concordata. Então naquela época já existia essa preocupação, além das moedas, né, que o Brasil passou, das mudanças de moeda, mas de 93 já era essa preocupação. E essa preocupação ela veio do FMI. Existia na época uma chama Principles and Guidelines, enfim, de novo aqui americanizando tudo, mas os Principles and Guidelines são as diretrizes para a recuperação de crédito de uma forma mundial. E aí o FMI se utilizou disso para falar, olha, Brasil, essa lei que vocês têm talvez não seja o caminho ideal. E teve, então, esse só aspecto, não só econômico, mas político, de conseguir esse ponto eu acho interessante. Acho interessante que a Júlia levantou. Você acha que no direito bancário, você acha, não, o que você sabe sobre isso em relação à postura do judiciário, as questões que envolvem, porque tem um forte componente político, tem um forte componente de estruturação, às vezes o Banco Santos que mexe com tudo. Sim, com certeza. Você acha que tem algum tipo de benevolência em relação à pessoa que está passando, não por uma concordata, mas que recorre ao ACC, diferentemente de outras, digamos assim, de uma pessoa física? Acho que em tese o que se espera é que seja respeitada a segurança jurídica que foi posta por conta de um processo legislativo, como a gente estava comentando, né, para chegar na forma que a lei é posta. A gente acaba encontrando um pouco de dificuldade no dia a dia, enfim, especialmente se for tratar de questões de recuperação judicial, reestruturação, porque o que está na lei eventualmente tem alguma brecha, alguma exceção, então eventualmente a gente acaba passando um pouco por isso. E acho que até um pouco do nosso papel, né? Mas essa segurança jurídica não seria uma espécie assim de benevolência, como eu disse? Assim, não, também não podemos quebrar esse banco, essa empresa, mas eles fizeram coisa errada para chegar lá. Estou sendo simplista. Tá? Não, mas assim, o Banco Santos faliu, né? Assim, eu
Eu acho. Me referi exatamente ao Banco Santos, mas acho que é um bom exemplo. Mas ali, por exemplo, quando você vai para uma falência, a ideia é que você vai tentar recuperar algum valor para os credores. Sim, né? os credores. A reestruturação, a lógica é, vou tentar recuperar a atividade. Se eu tive um problema de um acionista, alguém cometendo alguma fraude, esse é um problema separado da atividade, porque a atividade, ela significa trabalhadores, ela significa fornecedores que estão fornecendo e sendo pagos, tem toda uma cadeia de agentes envolvidos que vão perder muito com a falência daquela empresa, encerramento daquela empresa. Então, a lógica da recuperação judicial é essa, é tentar salvar algo que é bom para muita gente, por mais que tenha um ali no meio, que, claro, concordo com você, é difícil separar joio do trigo, mas que vai ter que ser apurada a culpabilidade, o que quer que seja, independentemente da... Eu não quero matar a galinha dos ovos de ouro porque o galinheiro estava fazendo alguma coisa errada. Eu lembrei desse, mutatis mutandis, pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu lembrei do debate da Petrobras, né? Muito se falou da responsabilidade de multas altíssimas, quebrar a empresa, quebrar o patrimônio nacional, vamos fazer pagar, mas não vamos inviabilizar a empresa porque tem bilhões em jogo, é mais ou menos... Olha só, eu acho que assim, por exemplo, a Lava Jato, porque a gente nessa área, a gente tem ciclos de crises, né? Muito claramente a gente tem ciclos de crises. E a Lava Jato, por exemplo, a gente teve na sequência, assim, OAS pediu RJ, Odebrecht pediu RJ, obviamente teve ali uns prazos. Pediu o quê? Recuperação judicial. Ah, tá. É verdade. Esse não é anglicismo, ele é só um... RJ, eu tava no ACC, agora no RJ. Mas, ó, gente, deixa eu... Não, conclua, por favor. Sobre a Lava Jato, todo mundo pediu RJ. Eu acho que, assim, a lógica, assim... E sim, claro, quando você tem uma investigação, como foi a Lava Jato, você acaba prejudicando também a atividade. Tanto assim que as empresas acabaram recorrendo à RJ. Mas eu acho, assim, o instrumento... faz todo sentido, a lógica do instrumento faz todo sentido. Acho que na prática a gente às vezes tem alguns abusos. Tem empresas, por exemplo, que talvez fosse melhor se tivessem ido direto para uma falência, ao invés de tentar uma RJ. Entendi. Porque a RJ talvez também permita uma situação de falência ser empurrada com a barriga, que não é o ideal pensando em mercado, pensando em economia do país. Mas também, acho que assim, por mais que a gente tenha tido um aumento de pedidos de RJ e falência, ainda é algo limitado quando você pensa na atividade, né? O nosso tempo também aqui é limitado. Então, Júlia e Leonardo, vamos fazer só um intervalo. A gente já volta aqui batendo esse papo sobre direito bancário aqui na OAB São Paulo. Até já. Construir um novo e grande futuro. Essa é a missão da maior entidade assistencial de classe do Brasil, a CAASP. Assim como você, nós também sonhamos alto e estamos preparados para oferecer milhares de serviços e benefícios às cidades das mais de 250 subseções no estado de São Paulo, sempre presentes no interior, litoral e capital. Nós valorizamos a atitude, agir para aprimorar, modernizar. Olhar para o futuro, para a jovem advocacia e, então, caminharmos juntos. A Caixa inovou na forma como atende os advogados e advogadas. Com a CAASP Saúde, são diversas opções de planos de saúde com preços abaixo do mercado e diferenciais exclusivos. Além de laboratório de análises clínicas, também com exames a preços justos. Oferece atendimentos odontológicos com mais de 1.500 consultórios credenciados em todo o estado e também plano odontológico Uniodonto, com plano de urgência e emergência gratuitos para os advogados, com área de cobertura nacional. A CAASP conta ainda com estabelecimentos farmacêuticos e realiza campanha de saúde com benefícios exclusivos aos advogados e familiares. Além de diversas modalidades de seguro e muitos eventos e ofertas para lazer e entretenimento. Uma conquista inédita é o frete grátis definitivo em todos os produtos da livraria, somado aos diversos descontos promocionais. A CAASP ainda conta com ambientes virtuais com milhares de ofertas.
E na sede, em São Paulo, estão postos de serviço e informações, além da primeira sala de aleitamento materno no Espaço Vida. A nossa CAASP agora também é itinerante e roda o estado com dezenas de serviços exclusivos para subseções, com livraria e perfumaria móvel, clube de serviços e ações na área da saúde e prática de esportes. Nós estamos esperando você para continuarmos construindo juntos essa grande história. Vem pra CAASP! Voltamos a apresentar o Pontos e Vistas, que hoje tem um debate aqui sobre direito bancário com dois ilustres advogados que falam sobre o tema. Recuperação judicial e insolvência. Pegando carona aqui na fala da Júlia, Leonardo, como é que funciona tudo isso na prática? A prática realmente é um pouquinho diferente do que está na lei. E é isso que a gente talvez tentou trazer aqui para vocês. O adiantamento de contrato de câmbio, em tese, você só precisa protestar O ACC. o ACC e a lei transforma ele para que você possa executá-lo. Então, a princípio, tudo certo, tudo dentro da lei de mercado de capitais. Só que, eventualmente, quando a empresa pede recuperação judicial, isso a gente tem observado e por isso que é uma demanda que está sendo olhada por associações específicas, não só a Comissão de Direito Bancário. Mas no fim do dia, se a empresa pede recuperação judicial, a lei determina que o adiantamento de contrato de câmbio, até por essa questão de política econômica que nós comentamos anteriormente, ela não se sujeita à recuperação judicial. Então, independente da recuperação judicial, o banco credor, ele protesta o título e procede com o juizamento da execução. Se eventualmente a empresa em recuperação judicial entra com a sua defesa judicial, geralmente embargo de execução, o que nós temos visto em alguns casos é que existe o caminho é esse pela lei, só que eventualmente existe uma tese que se defende que seria a inadequação da via eleita. Por que seria a inadequação da via eleita? Porque... E para advogado ouvir na sua petição inadequação da via eleita... Não, eu fiquei pensando aqui, na verdade eu estava ouvindo o Leonardo falando com muita propriedade. Os tribunais estão preparados para essa... Os juízes entendem eles são bons nessa área, eles entendem, qual que é o entendimento deles acerca do que ele, por exemplo, apresentou aqui? Então, e aí acho que o Léo vai concluir, mas assim, o que a gente está vendo é uma mudança de entendimento que não necessariamente chegou a todos os tribunais. Não, Então, felizmente. na hora que a gente está se preparando para ajuizar a medida correta, né, e orientar o teu cliente, Sim. você vai ter que responder para ele o famoso depende. E é um depende que em tese não existia até pouco tempo. Isso que é assim... O depende básico. Chama... Mas chama a atenção que aí a hora que você vai ajuizar, a diferença entre você ajuizar uma execução ou entrar com o pedido de restituição, né, Léo, que é esse o ponto, assim... É um hiato... São instrumentos diferentes. O que você vai ajuizar? E aí o seu cliente fala, como que você recupera aqui meu ACC quando a empresa está em recuperação judicial? Porque acho que quando está em falência não há dúvida. Sempre foi pedido de restituição. Sempre foi. E continua. E eu acho que é da uma lei jurisprudência também, sedimentada, a coisa funciona. No Banco BVA, que é uma falência de banco mais recente, o tempo de retomada desse valor foi cerca de 1 ano. Então, foram credores que ali num cenário de falência, eu falo 1 ano parece muito tempo, né? Mas num cenário de falência não é muito tempo. A pessoa receber ali o crédito dela 100% em 1 ano, positivo. Parece bom, né? É bom. Eu não tô achando. É bom. Agora, na recuperação judicial, a gente, historicamente, vinha fazendo execuções. Isso, e os entendimentos do tribunal, por exemplo, a gente leva muito em comparação São Paulo. Desde muito tempo... O Brasil é um mundo, né? Exato, mas assim, a gente acaba levando um pouco mais em perspectiva o Tribunal de São Paulo, porque acho que por conta das demandas, né, então tem mais jurisprudência, acaba tendo um pouco mais desse exercício.
E as câmaras especializadas, até antes de ter câmaras reservadas... Isso que eu ia perguntar, qual é o foro e que tipo de juiz é esse? Exato. Então, tem um juiz e um tribunal que é especializado. Em São Paulo, tem as varas específicas Tem várias especializadas. de recuperação judicial e falência. O que contribui para isso que você perguntou, eles entendem, eles são profundos, né? São. A maioria dos Estudar para saber, né? Sim. E os magistrados geralmente são professores, publicam livros, participam ativamente da comunidade ali específica da área, da nossa comissão. É também estadual ou fazem. federal? Estadual. Estadual. É. Mas no fim das contas, então você tem um caminho, né? Execução, protesto e executa. E a empresa entrou em recuperação judicial, nada disso muda. Não tem nada na lei falando, olha, se pediu recuperação judicial, você tem que fazer a restituição do valor. Só que o que aconteceu, que nós verificamos em alguns casos, e isso não é uma demanda especificamente nossa, mas as associações que trabalham com bancos, né, Febraban, Associação Brasileira de Bancos Internacionais e outros institutos, estão olhando um pouco mais para isso. Porque quando a empresa pede recuperação judicial e ela vem se defender numa execução de ACC, ela alega que a lei, na época da concordata, previa a possibilidade da restituição. E como essa lei ainda está vigente, só que a concordata ela foi alterada depois que teve a lei de recuperação judicial. A lei de recuperação judicial entrou no lugar da concordata. Então, desde 2005, pelo menos, não existe mais concordata. As concordatas que existem estão em andamento numa vara específica, como a gente até comentou, né? Tem varas específicas, tem uma específica para as concordatas, em São Paulo. Mas depois de 2005, com a alteração da lei, não existe mais concordata. E mesmo assim, ainda hoje, quando a empresa em recuperação tenta se valer desse argumento, ele utiliza uma lei antiga que fazia referência à possibilidade de restituição em caso de concordata. E aí o judiciário, a princípio São Paulo e nacionalmente, tem prosseguido porque não existe na lei de recuperação judicial a hipótese de restituição em caso de recuperação judicial. É só como a Júlia comentou. Restituição é só em caso de falência. Entendi. Agora, Júlia, você está concordando aí com a cabeça? Concordando. Esse juiz, essa vara especializada, homens e mulheres, tem mais homem ou tem mais mulher em dessas varas? Mais homens. Mais homens. Um pouco assim. mais Como é que é na área criminal? Na área empresarial, a gente, de maneira geral, tem mais homens. Tem bastante mulher já. No judiciário como... A gente está crescendo. Na comissão, agora, somos 44% de mulheres. Mas eu perguntei mais assim, como é que é o trato com esses juízes? Tem muitas decisões interlocutórias, porque assim, vai tomar uma decisão que envolve o Banco Santos, fica lá o juiz olhando aqueles milhões e até bilhões e tal. Como é que é essa interlocução? Você vai lá, tem que ir sempre? Como é que é? Eles são acessíveis? Eu acho que são. De maneira geral, são acessíveis. E acho que, como o Léo falou, essas varas especializadas foi uma iniciativa do CNJ que acho que ajudou bastante para as áreas de recuperação judicial e falência e que casou com esse aumento expressivo dos casos, né? Que a gente vê Serasa divulgando números recordes com frequência. Então, acho que isso, de certa forma, atendeu aí essa onda de recuperações judiciais. Acho que em geral, eficiente. É como você falou, Brasil é um mundo, né? E aí também cada estado, não todos os estados estão equipados da mesma forma. Mas em São Paulo a gente vê várias muito eficientes. Mas o ponto do Léo ali é assim, olha, você tem estados julgando, né? São Paulo, de maneira geral, aceitando a execução, né? E aí, de repente, um paradigma diferente, um precedente diferente do STJ e alguns, né? Dizendo não, com base nesse argumento aí que ele falou, da concordata, enfim, que tem que ser via pedido de restituição. E aí, na adequação da via eleita. E aí, extinção do instrumento do credor que está tentando recuperar um crédito contra alguém que está insolvente, que já não vai conseguir resolver grande coisa, e sucumbência. E valores são, geralmente, são milionários, né? Eu acho que é um outro problema, né? Eu fico pensando que, quando você está tratando de sucumbência contra alguém que está insolvente, talvez você tivesse que pôr um teto, né? Mas por quê? Porque você tem os dois lados ali, o lado que perde paga para o lado que ganha. Certo.
Se você está litigando contra alguém que já não vai pagar nada, porque Mas aí se... Bom, mas já não vai pagar, mas as sucumbências são os honorários. são os honorários que são para o advogado. Isso, mas tem que ganhar Perfeito. bastante. Vocês trabalham. Perfeito. Você já... Verdade, Só os médicos de ser chique, verdade. tem que fazer jus ao nome do direito bancário. Verdade, mas a Não, eu tô questão... falando sério nessa, porque nos Estados Unidos não é assim. É. Tem preconceito E, com aliás, sucumbência alta. mas é que é um valor, assim, bem expressivo. A gente tem valores ali bem expressivos. Mas o valor que está envolvido também é expressivo. E recentemente, acho que o STJ agora, né, limitou por equidade, que é uma mudança também, que vamos ver como é que vai. Limitação? Eu acho que Mais ou tem... menos. É mais ou menos. Me parece Depende. que depende. Eu sou contra. Eu acho que tem que ganhar. Tem uma charge uma vez que eu vi nos Estados Unidos, não sei se algum jornal. É claro que é uma hipérbole e eu também não estou fazendo nenhuma apologia aqui ao enriquecimento, mas eu acho que existe um preconceito, os Estados Unidos não tem. Aí tem uma pessoa que está numa piscina, assim, numa mansão, e ele está conversando com outro e falando assim, tudo isso aqui eu comprei numa ação contra a indústria de cigarro. Aí ele fala, você é ex-fumante? Ele falou, não, sou advogado. Então, assim, eu acho que quando vem esse debate, porque se limita o dinheiro de milhões, limita o do tostão. Então, às vezes, tem sim, uma cidade interior, na hora de fixar honorários para um colega dativo. É aquela velha coisa, assim, sabe, o advogado trabalhou aqui, se ficar 10%, vai ser 10 milhões. Então, vamos botar 1% para ficar... Entendeu? É isso que eu não entendo. É que a questão é que eu acho que mesmo da perspectiva do advogado, assim, o advogado e o banco, ou o credor, quem quer que seja, que estão litigando contra alguém em RJ, vai ter lá 10% do valor fixado a título de honorários, né? Mas na hora que você vai executar isso contra alguém que está em recuperação judicial, talvez você consiga recuperar 30% daquilo, 40% daquilo. Que já é muito. Né? Agora, 30% do pequenininho, aí vai... Tudo bem, mas a questão é, se a gente está partindo da premissa de que eu só vou conseguir recuperar 30%, a regra acho que deveria valer para os dois lados. Então, se o advogado da parte insolvente Você está querendo... vai chegar no 100%, né? O advogado de banco, que tem a fama da riqueza, só vai conseguir recuperar os 30% do honorário fixado para ele. Aliás, enquanto o advogado do devedor vai receber os 100% quando dá esse tipo de decisão de inadequação da via legal, né? É que acho que a questão é, você tem uma segurança jurídica que por uma interpretação talvez um pouco forçada de um instituto que já não existe mais hoje, ele é puxado para a atualidade, então uma renovação da concordata para aplicar para recuperações judiciais que são posteriores. Então, essa questão da sucumbência talvez pegou um pouco, porque é por isso que está na lei. Parece um fundamento também que não é adequado. Então, o que preocupa hoje é um pouco dessa questão do STJ estar decidindo dessa forma, ainda talvez de uma forma não majoritária, mas é um ponto de preocupação, porque o Brasil ele tem essa preocupação de política econômica de fomentar as exportações. Se as exportações começarem a ter essa dificuldade de, eventualmente, uma instituição financeira, um ACC, por exemplo, é difícil ver uma execução menos de 20 milhões. E pagam honorários de 10% disso. Sei. Você não sabe nem qual instrumento? Eu puxei de propósito, porque vocês estavam mais no cerne, né, dentro da estrutura das empresas, os créditos e tudo mais. Mas, assim, isso para mim é uma cultura, é claro que sempre vai ser invocada essa questão do Brasil. Tem a ver com o tal do enriquecimento sem causa do direito civil também, que abaixa o valor da vítima, porque a vítima não pode enriquecer. Imagina, perdeu toda a família no acidente de ônibus e ela vai enriquecer. Né? Você entendeu? Esse fio da meada que eu quis pegar. Sim, claro. Dizer assim, sempre vai estourar a corda do mais fraco, aí no caso o advogado. Sim. Vocês sejam fracos, né? Que vocês já ganham bem. Aliás, a propósito, como é que cobra honorários nessa área de vocês? É por hora? É em cima da sucumbência? Abre o jogo aí para nós. Sem, é claro, citar os valores. Vai abrir o segredo aí, Gil. Como é que funciona? Ou não pode contar? Não, acho que, assim, também acho que tá mudando. Fica curioso. Também acho que tá mudando. Eu não sei, Léo, talvez você é mais talentoso do que eu esteja conseguindo que que seus clientes paguem hora. Eu, de verdade, assim, acho que o escritório, obviamente, time sheet, né, que fala. é o mais fácil, né? Porque aí você tem um cálculo ali
eu acho que esse é o básico, no sentido de que você tem claramente ali qual vai ser o custo do trabalho. Porque naquele valor hora está calculado a estrutura, o salário de todo o pessoal envolvido na prestação de trabalho. Então, essa é uma forma de cobrar que, da perspectiva de quem está fazendo ali a proposta, que tem um grau de subjetividade grande, né? Assim, subjetividade não é nem subjetividade, na verdade, como precificar algo Talento, né? que você não sabe o que... Assim, você pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, pode ter no meio do caminho um conflito de competência e levar outros 3 anos para decidir alguma coisa no meio do processo. São dramas de todas as áreas. Todas as áreas. Como você precifica isso? Então, mas para a gente também, e aí, assim, a hora você elimina essa dificuldade. Mas, em geral, pelo menos para a gente, os clientes não querem ficar nesse risco também. Então, acabam pedindo aí uma proposta fixa, alguma coisa. No final, uma coisa assim. É isso também. E êxito na área de reestruturação é difícil também, porque como que você vai adivinhar qual vai ser o recovery ali na frente? Então, exato, desculpa. Você também faz assim? Várias Você das cobra bolas de cristal. diferente? Você Não, tá- acho que a gente tem, o mercado ele é bem amplo e parecido, né, Ju? Mas, assim, é claro que a precificação, nós tentamos fazer esse exercício junto com o cliente, até para ele entender que está pagando algo que faz sentido para ele. Talvez, dependendo do momento, Precificação, termo bem que empresário gosta, né? Que é bem um preço, né? é porque você consegue antecipar ali Eu nunca falei precifica, eu vou precificar. você precifica pelo menos... Mas é um termo bem empresarial. Acho que talvez. tudo é precificado, né? Sim, eu acho que você Até os honorários. Mas você entendeu que o nosso honorário está mais baixo que o honorário do devedor, você entendeu? Não, vocês não advogam pro devedor, só pro Dificilmente, exatamente. Na área do direito bancário, dificilmente, é isso. Mas, enfim, a advocacia acaba tendo um pouco mais esse leque, um pouco limitado, eventualmente, para uma questão, porque você pode estar do outro lado da mesa, eventualmente, pelo seu outro credor e depois pelo devedor. Mas a questão dos honorários, ela dependendo um pouco do timing. Então, se eu estou no momento de ainda conseguir participar Time é tudo, né? da reestruturação antes de levar para o judiciário, Entendi. ou tentar uma medida de solução alternativa, uma mediação, uma composição mesmo bilateral, é que muitas vezes esses créditos eles são estruturados, então você não é só o banco X. Aquela dívida, ela é uma dívida que geralmente ela tem o banco X, Y, Z, Entendi. só com uma operação. Então, muitas vezes, você não consegue falar, olha, eu vou receber o êxito de tanto, porque possivelmente é melhor investir tempo e energia para reestruturar antes de ir para uma ação judicial. Então, às vezes, o timesheet ajuda você precificar ou ter essa... Porque o cliente já consegue medir isso. Olha, E eu acho, assim, Léo, voltando para o nosso tema só, que acho que é um ponto que eu queria dizer, eu achei, me deu um pouco de angústia essa mudança de paradigma, porque assim, você precisa se manter o tempo todo atualizado. Não é porque você faz desse jeito desde 1993 que vai funcionar, continuar fazendo igual. Numa coisa que a gente começou aqui falando, puxa, mas o ACC é antigo. Sim, o ACC é antigo. E aí, de repente, a forma de cobrar mudou. Agora? Agora? Por que mudou? Mudou alguma lei? Não mudou nenhuma lei. Mudou uma interpretação. Isso eu acho que é algo, para os advogados, assim, é um volume de informação que você tem que lidar e se atualizar o tempo todo, muito grande, um desafio à curadoria disso, né? Onde acessar isso de forma condensada para se manter atual e tal, que eu acho até que aí a gente volta... explica um pouco o sucesso da comissão, né, Léo? A gente... A comissão da OAB. Da comissão de pra direito encerrar a fala da bancário. comissão, Exato. Porque a gente está com 30 mil seguidores, mais ou menos, no LinkedIn. Isso no LinkedIn. Mas por quê? Porque, de fato, tem um trabalho ali por trás, disparando julgados no LinkedIn, porque um julgado desse, você concorda? O advogado tem que saber. É a diferença entre o que ele vendeu para o advogado, para o cliente dele, ser entregue ou não. Ou a diferença entre você entregar para o seu cliente o crédito, tá aqui seu crédito de volta, ou uma conta. Tá aqui a conta do advogado da parte contrária. Cobrei errado, né? Na adequação da via letra. Cobrei errado, exato. Então, é uma decisão, assim, que para a área, eu acho que gera um pouquinho... Para acessar essa comissão, para fazer parte, tem o LinkedIn, o que mais?
Acho que pelo próprio site do AB também tem a opção de fazer o formulário, né, para se inscrever. Tem lá as questões da própria AB, de regularidade, né, enfim, financeira e tudo mais. Mas a comissão, isso que é muito interessante. Hoje nós temos quase 900 membros. Tudo isso também. Na gestão anterior, que ainda era o Dr. Marcelo Cavassani, que é o presidente da comissão, também nós tivemos 1.025. Então, muitas pessoas. Ele é um mercado amplo, né? Então você trabalha com direito bancário, são os fundos de investimento também, são os agentes fiduciários, são os próprios escritórios que trabalham e atendem essas instituições financeiras. Então é um mercado muito rico e com o compartilhamento de boas práticas a gente consegue fazer mais conteúdo e aí justifica um pouco dos 30 mil seguidores no LinkedIn. Um belo trabalho de vocês. E Parabéns. a gente tem tentado fazer todo mês eventos trazendo, né, os julgados e os profissionais, né, que atuam nessas áreas. Até a gente comentou se tem proximidade ou não com, por exemplo, os magistrados, desembargadores. Eles são sempre todos receptivos para participar dos eventos. Sim. Nós fizemos 2 congressos esse ano e nós contamos com desembargadores, juízes, membros do Ministério Público. Tá vendo? Você que faz parte desse universo, participa da UAB. Porque assim, eu sempre disse para os meus alunos, quando eu dava aula, vai no ano judiciário, cumprimente desembargadores, que isso faz toda a diferença na hora de despachar com essa acessibilidade. Eu te vi lá com a Júlia e com o Leonardo lá no... claro! Isso muda tudo, né? É verdade. E com 2 vices assim, quem que é o presidente? Porque os vices são... É isso, o Dr. Marcelo Cavassani. Ah, tá. Então ele está bem servido. E a OAB está bem servida, e parafraseando os dois, pegando um pedacinho do Leonardo e da Júlia, no final do dia, tomara que a angústia, né? Sempre a angústia se transforme em esperança, que é uma tônica do advogado. Tem alguma coisa que vocês não falaram, que eu não perguntei, que vocês gostariam de falar, para a gente encerrar? Foi um prazer. Foi um prazer e Prazer foi nosso. Muito bom aqui discutir esse tema. Acho que a gente saiu aqui até com visões um pouco diferentes, né, Léo? Pensando, reflexivos. E acho que fica o convite, né, para que façam parte da comissão, porque esse é um fomento importante para ajudar na melhoria da prática, esse contato com relações, né, seja da instituição ali da própria comissão, você acaba conhecendo as pessoas que estão no dia a dia da instituição financeira, do fundo, do escritório. Então, esse compartilhamento torna a nossa prática mais rica e, eventualmente, ajuda no dia a dia. Então, o nosso agradecimento aqui. O Dr. Marcelo Cavassani, infelizmente, não conseguiu, mas estamos tentando fazer as honras aqui por ele. Não vamos... Obrigada. E dentro da comissão, nós temos o Dr. Alessandro Sacramento, que é o secretário-geral. Então, ele também é uma peça imprescindível lá do dia a dia, sempre produzindo as publicações em rede social e nos ajudando também no dia a dia. Então, esse é um dos pontos que a gente não gostaria de esquecer de agradecer. Obrigado, gente. Obrigado a você que acompanhou até aqui o Pontos e Vistas, que é esse podcast que a gente faz para você da UAB de São Paulo.